A polémica grande-duquesa Teresa do Luxemburgo despede-se do poder. No final do ano passado, o grão-duque Henri do Luxemburgo anunciou que a 3 de outubro de 2025 abdicará e caçarão o seu filho primogênito, o príncipe Guilherme de Nassau, e a sua esposa, a princesa Stéphanie de Lannoy, de origem belga, que se tornarão chefes do único grão-ducado que resta no mundo e que tem um dos rendimentos per capita mais elevados do planeta. Isto significará que Henri e a sua esposa de origem cubana, a polémica Maria Teresa Mestre, iniciarão a sua reforma dourada. Para a maioria dos cidadãos da minha geração, chegou a altura de dar um passo e me reformar. É um processo natural que tem a sua razão de ser e que também se aplica a mim. Durante o último feriado nacional, anunciei a nomeação do príncipe Guilherme como tenente representante. Hoje, a grande-duquesa e eu temos o prazer de anunciar que o príncipe Guilherme e a princesa Stéphanie serão os nossos sucessores, disse o ainda ocupante do trono no seu discurso de Natal. Esta decisão significa uma redução considerável da carga de trabalho dos grãos-duques eméritos. Ele com 69 anos e ela com 68. No ano passado, Henri participou em compromissos reais durante um total de 105 dias, enquanto a sua mulher teve 85 dias de compromissos na sua agenda oficial. A reforma da grande-duquesa significa também, em princípio, poupanças consideráveis para os cofres reais, pelo menos em termos de vestuário. Segundo dados do portal UFO no More, Maria Teresa foi a terceira realeza europeia que mais dinheiro gastou em moda durante o ano de 2024. Este blog estima o valor das 193 peças de roupa diferentes que usou ao longo do ano passado em mais de 175 mil euros. Uma classificação que, aliás, continua a ser dominada sem rival, ano após ano, pela princesa Charlene do Mônaco. A substituição do trono luxemburguês significa também que os grãos-duques Henri e Maria Teresa abandonarão a sua atual residência no Palácio de Colmar-Berg. Isto foi afirmado pelo monarca numa entrevista recente à revista francesa Paris Match, apesar dos planos planeados para construir uma extensão do castelo principal da família real, para aí albergar o príncipe Guilherme e a sua família. O príncipe herdeiro, que reside atualmente no castelo de Fischbach, garantiu que queria criar os filhos com a princesa Stéphanie num ambiente intimista e familiar, moderno e acolhedor. Mas como é tradicional que o atual soberano viva em Colmar-Berg, eles mudar-se-ão para lá assim que acederem ao trono. Assim, Henri e Maria Teresa realizarão uma adequada troca de palácios e serão eles que se mudarão para Fischbach quando se aposentarem, como fez o anterior soberano Grão-Duque Jean após a sua abdicação. A residência real de verão, em Cobasson, no sul da França, também é tradicionalmente abandonada no momento da sucessão, mas o grão-duque Henri declarou humoristicamente à referida revista que espera que o seu filho lhes permita visitá-la de vez em quando. Protagonista de inúmeras polémicas ao longo dos anos e transformada em persona non grata para muitos dos funcionários do palácio, Maria Teresa Mestre, descendente materna do rei Fernando I de Castela, terá certamente dificuldade em distanciar-se das esferas do poder. Enquanto espera para saber mais sobre os seus primeiros passos como emérita, é provável que a realeza dedique ainda mais tempo àquela que sempre foi uma das suas grandes paixões, as fundações de caridade. O seu casamento com o grão-duque Henri não só alimentou o seu interesse pelo trabalho humanitário, como também lhe proporcionou uma nova plataforma para promover o trabalho que já realizava com jovens em dificuldades de aprendizagem, como o seu filho Luís, que foi diagnosticado com dislexia aos 10 anos de idade. Desde 1997 é embaixadora da boa vontade da Unesco
e usa a sua voz para promover a educação de mulheres e crianças em todo o mundo. Tal como máxima dos Países Baixos, apoia o microcrédito como uma oportunidade para ajudar os menos favorecidos a melhorar a sua situação financeira e é um membro ativo do projeto Quebrar o Ciclo da Pobreza para as mulheres no Bangladesh, na Índia, no Nepal e no Paquistão. Apesar do medo de voar, a Grã-Duquesa tem viajado por todo o mundo em apoio a projetos humanitários. Longe do trono, também poderá passar mais tempo a passear os seus adorados cães Yorkshire e a desfrutar de outros passatempos como ski, patinagem e desportos aquáticos. Em jovem, praticou a dança clássica durante 18 anos e, embora já tenha pendurado os sapatos de dança, continua a gostar de cantar e tocar guitarra. Obrigada por ter assistido ao vídeo. Se gostou, não se esqueça de meter like, comentar e subscrever o canal. Um abraço, até à próxima.